Então, um bom dia a todos e todas. O meu nome é José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços e Projetos Educativos aqui na Direção-Geral da Educação e gostava de vos saudar em mais este webinar, nesta hora onde tentamos que nas escolas se consiga também, em direto, como eu costumo dizer, ao vivo e a cores, debater estas temáticas. Este webinar denominado Olhos nos Olhos, Pequenos Gestos para um mundo melhor, está integrado aqui na Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, aqui muito ligado aos domínios da saúde, da sexualidade, da igualdade de género, que estão aqui conjugados no referencial de Educação para a Saúde, e tentaremos, ao longo deste webinar, falar-vos um pouco desta questão dos afetos neste mês de fevereiro, onde há uma forte alusão sempre às relações do namoro. Continuando as estatísticas e os números deste tipo de violência a serem alvo de forte preocupação e de trabalho de muitas entidades. A Direção-Geral de Educação não pode ficar alheia também a esta circunstância e, portanto, promovemos também este webinar nesse sentido. Procuramos, assim, contribuir para que os jovens possam refletir sobre o que deve ser um relacionamento saudável, por um lado, e, por outro lado, quais são os pilares fundamentais para a individualidade e para a comunicação nas relações interpessoais. Queria agradecer nesta fase à equipa da DGE que, enfim, que arquitetou todo o webinar, o Rui Lima, a Isabel Lopes, a Ana Ricardo, a Emília Pedrosa e o Paulo Vieira, e depois um agradecimento ao Hugo Guinote e à Cátia Silva por estarem aqui connosco. A apresentação depois, a Isabel Lopes falar de uma outra forma. O que é que eu gostava de dizer mais nesta fase? Gostava de referenciar que este webinar que a Direção-Geral da Educação faz com entidades externas é também um mote para que as escolas no seu seio encontrem na comunidade personalidades com manifesto interesse nestas matérias, nestas e noutras, para que possam trazê-las à escola, no sentido de comunicarem de alguma maneira com os jovens alunos, as crianças e jovens que frequentam as nossas escolas. Eu costumo dizer que só transformamos a sociedade em si se conseguimos transformar na escola aquilo que depois os alunos levem para casa. Para a sua casa, para a comunidade, para o tio, para a tia, para aquela família mais alargada que às vezes vive ali à volta. E esta transformação é muito importante, porque é só assim que conseguimos dar aqui algumas notas diferentes daquilo que está intuído, daquilo que é prática comum, daquilo que é senso comum, enfim, que é vox populi, e que muitas vezes ouvimos e que acabamos por não entender da forma como ouvimos. Mas o problema é que reproduzimos da mesma maneira. E ao reproduzirmos da mesma maneira, reproduzimos mal. Portanto, temos que tentar ter a noção exata de que aquilo que reproduzimos é bem reproduzido e está a ir ao encontro daquilo que são as necessidades e que são os anseios das escolas. As estratégias de educação para a cidadania de cada uma das escolas deve também ela tentar aqui de alguma forma manter um cariz que estes domínios, independentemente de ser o primeiro ou do segundo grupo da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, tenha um foco num chapéu grande que depois vá para as diferentes disciplinas dentro do currículo. Trabalhamos as questões da informação e da comunicação, trabalhamos as questões do pensamento crítico e do pensamento criativo, mas aquilo que hoje aqui preconizamos é informação. Esta informação pode e deve ser trabalhada nas escolas. Eu diria que as conferências hoje já não é pedir ao senhor intendente, penso que não me enganei na patente, Hugo Guinote, e à sua doutora Cátia, para irem às escolas. Eu acho que tem que haver trabalho na escola. Depois o intendente e a doutora Cátia vão no sentido de ouvir o que os alunos têm para dizer e dizer de sua viva voz o que é que, enfim, em relação àquilo que vocês disseram, a nossa opinião entra por aqui. A nossa opinião, balizada cientificamente, entra por aqui. E deixar que a escola continue esse trabalho. Ou seja, não é ir à escola fazer, passo o termo, a festa. É estar na escola e permitir que este tema, e que está tão em cima da mesa neste momento, possa ser trazido à liça para que o debatamos, o trabalhemos e principalmente o tentemos ultrapassar. Bom, eram estas notas que gostava de deixar nesta fase inicial. Passava à caríssima Isabel Lopes, que vai conduzir a sessão, aos dois conferencistas, muito obrigado, e à equipa um agradecimento extremo. Grande abraço, muito obrigado. Ok, muito obrigada, José Carlos, pela introdução e pela apresentação.
Eu não vou estar aqui a esmiuçar o currículo de cada um, porque isso durante a inscrição do webinar vocês conseguiram ler e consultar, estava lá. Apenas dizer que quer a Cátia, quer o Intendente do Guinote são pessoas que eu acho que têm um espírito de missão nesta área. Sensibilizar, de partilhar a experiência, as vivências nas questões da prevenção da violência, da prevenção da violência no namoro. Nós temos nós todos já passámos pela idade da adolescência, passámos num contexto diferente, não havia redes sociais, não havia internet, e portanto hoje não dizemos que já passámos pela vossa experiência, vossos alunos que estão aí desse lado a ouvir-nos, e portanto o que nós queremos deixar-vos aqui enquanto adultos é apenas detalhes, pormenores, que achamos que podem fazer a diferença em cada um de vós, naquilo que vão passar a fazer e a viver a partir de agora. A forma como encaram as vossas relações afetivas, as vossas relações de namoro, as vossas relações até de amizade. Portanto, é esse o nosso objetivo. Se conseguirmos tocar alguns dos que estão aqui hoje a ouvir, ficaremos, por certo, satisfeitos. E cada um de nós terá depois a responsabilidade, e cada um de vocês terá depois a responsabilidade de também, junto dos amigos e das amigas, ir deixando a semente dos afetos, que eu acho que isso é muito importante em todas as sociedades. Eu duvido que alguém não goste de receber um carinho, de receber uma atenção, de receber um mimo, de receber um perguntar, então, hoje não estás bem, como é que te sentes, o que é que se passa? Portanto, temos de estar preparados para isso. Portanto, o nosso objetivo aqui é deixar a semente. Eu não me vou alongar mais, porque eu vou passar a palavra a eles, ao Intendente Hugo e à nossa querida Cátia. Dizer só que se durante o webinar surgiu alguma questão que vocês entendam que pode ainda ser debatida aqui, o tempo não será curto, mas coloquem-na no Q&A, ok? Vocês, alunos, podem pedir às pessoas e eles colocam lá. Quem está a ouvir individualmente também o poderá fazer. E pronto, agradecer mais uma vez aqui aos nossos conferencistas e eu vou passar a palavra ao Intendente Hugo, que eu acho que é ele que vai começar aqui a nossa sessão. Obrigado, Hugo. Obrigado, Cátia. Será um prazer ouvir-vos. Muito obrigado à doutora Isabel e à restante equipa da Direção-Geral de Educação, em primeiro lugar, o convite provavelmente interessado pela Polícia de Segurança Pública, a oportunidade que mais uma vez nos é dada de, no âmbito do protocolo que desde 92 o Ministério da Administração Interna tem com o Ministério da Educação, no âmbito do programa Escola Segura, nós podemos estar aqui todos juntos a abordar temáticas que são particularmente importantes na construção daquilo que são os principais orientações éticas que a futura geração de cidadãos vai ter. E quando nós falamos hoje na violência do namoro, estamos naturalmente a falar dos desafios que os relacionamentos trazem a todos, adultos e jovens, às crianças, a todos nós, e a dificuldade na gestão desses relacionamentos, ela acaba por não só se refletir na relação de namoro, mas em todas as relações que temos uns com os outros. E, portanto, conforme dizia o Dr. Carlos no início, a construção da cidadania é fundamental, tem por base o estabelecimento de relacionamentos equilibrados que nós queremos entre todos. Por isso, é feliz e parabenizo também a organização pela escolha do título do evento, Olhos nos Olhos, Pequenos Gestos para um Mundo Melhor. Cada vez mais nós vamos sentindo a dificuldade de olhar as outras pessoas nos olhos. É incómodo para nós, para a maioria de nós, estar mais do que 1, 2, 3 segundos a olhar nos olhos das outras pessoas. São muito poucas aquelas com quem nós nos sentimos confortáveis em ter olhares mais prolongados e, na verdade, isso é extraordinariamente interessante de refletirmos, porque, de facto, através do olhar partilhamos aparentemente qualquer coisa de íntimo, sem dizermos absolutamente nada. E, mais uma vez, isto remete-nos para os desafios dos relacionamentos, neste caso, claro, silenciosos. Às vezes nós conseguimos percepcionar aquilo que a outra pessoa está a sentir sem que ela verbalize o que quer que seja. Bom, a apresentação que temos preparado para esta manhã, no que toca à Polícia de Segurança Pública, não quero tomar muito mais tempo, depois a doutora Cátia vai trazer uma riqueza especial àquilo que nós vamos aqui trazer um discurso um pouco mais institucional. Vamos dividir em 3 momentos. Primeiro, explicar em que contexto é que a violência no namoro é realmente crime. Depois falar muito sucintamente sobre algumas das respostas da Polícia de Segurança Pública e terminar na reflexão que nós temos sobre os desafios na complexidade da intervenção e, em concreto, esta abordagem às relações interpessoais que estabelecemos nos nossos cotidianos.
Portanto, a primeira interrogação é se efetivamente a violência de namoro é um crime e nós já sabemos que é crime no nosso país todas as condutas que estão tipificadas no Código Penal, seja que estão descritas especificamente. Só assim é que pode ser considerado um crime, só assim é que pode ter algum tipo de punição, nomeadamente, legalmente pensamos, atribuímos à punição de um crime, que é uma pena de prisão, de multa de prisão. Em concreto, de facto, a violência numa relação de namoro, ou seja, não precisa de haver uma relação conjugal, numa relação de namoro é um crime. O artigo 152 do Código Penal especifica no seu número primeiro, caracteriza o tipo de comportamentos que são crime, maus tratos físicos ou psíquicos, incluindo castigos corporais, privações de liberdade, ofensas sexuais, enfim, pois há um conjunto mais prolongado nesta descrição, mas estes são os principais grupos, portanto, a violência física, psicológica, a social e a sexual, e depois na linha B diz especificamente que a pessoa de outro ou do mesmo sexo que mantenha ou tenha mantido uma relação de namoro. Portanto, é fundamental nós compreendermos que numa relação de namoro, existindo violência, isso não é um mero crime de agressões, é um crime de violência doméstica. E isso é importante porque a pena que pune este tipo de comportamento é mais gravosa. Neste caso, pode ir uma pena de prisão de 1 a 5 anos, que já portanto, está num grupo intermédio da gravidade de crimes. Nós temos crimes com molduras penais mais leves, esta não, esta já é um crime que de facto tem uma moldura penal mais robusta e por isso nós devemos ter especial cuidado na forma como tratamos o outro, se por acaso não estamos a conseguir gerir corretamente o conflito que possa existir com a pessoa de quem gostávamos e que eventualmente deixamos de gostar. Ora, para que se consiga perceber na prática como é que se concretizam a violência e dividindo nos 4 principais grupos, a tipologia da violência no namoro, enquadrando-se nos maus tratos físicos, pode ser os bofetear, os morrar, o pontapear, estrangular, às vezes queimar. Alguns destes verbos são um pouco fortes, mas efetivamente é infelizmente a realidade que nós vamos constatando no nosso dia a dia e que de facto só demonstra às vezes a dificuldade que nós temos em garantir o nosso autocontrole quando expressamos através da raiva e de alguma violência alguma frustração que possamos ter. Portanto, a violência física, nós conseguimos detectá-la através destas formas, existem obviamente outras. Depois, os maus tratos psíquicos que estavam há pouco descritos no número 1 do artigo 152, nós podemos observá-los através das ameaças, das injúrias, da difamação ou da humilhação. Tudo isto são comportamentos que atingem direitos dos outros e, portanto, ao violá-los, nós estamos, obviamente, a incorrer em práticas criminais. A violência social, nomeadamente no controle do vestuário, nos encontros sociais e no controle das comunicações, que por vezes nós vamos com maior ou menor consentimento, isso não importa, não deixa de ser uma violação do direito do outro, atenção, e portanto nós não nos podemos escudar de que, mas ele deixa, ou ele não se importa, ou ele faz-me o mesmo. Isso não é razão, não é motivo para que nós possamos fazer esse tipo de controle. E, por último, a violência sexual. E a violência sexual, também aqui, o consentimento, quando cessa para a prática de atos sexuais, automaticamente nós estamos a entrar no campo da violência sexual. Portanto, a partir do momento em que a outra pessoa nos diz não, não quero, tem que cessar o ato sexual ou a tentativa ou a aproximação. E quando falamos em ato sexual, pode apenas ter, por exemplo, uma questão de assédio. Ou não é preciso uma relação, basta um simples toque, algo que de alguma forma entre na esfera íntima da outra pessoa. Nós temos que cessar porque estamos a incorrer em prática da violência sexual. Existem, neste jogo da tolerância do que pode ou não ser admitido numa violência de namoro, alguns mitos.
E nas sessões presenciais que nós temos, não é o caso desta, mas nas sessões presenciais que as nossas equipas do programa Escola Segura levam às escolas, e aqui reafirmando o desafio que foi lançado no início, de facto que as escolas interajam com as nossas equipas que diariamente vão aos estabelecimentos de ensino e que solicitem a nossa presença, estes mitos acabam por ser desconstruídos um pouco no diálogo que vamos fazendo. O mito de que ele é boa pessoa, mas é a bebida e as drogas que o tornam violento, ou seja, como que sendo um fator desculpabilizante o estar sob o efeito do álcool ou de substâncias psicotrópicas. O outro mito de que a polícia não quer saber e não pode fazer nada, são milhares, dezenas de milhares de medidas de proteção que nós anualmente implementamos na proteção às vítimas de violência doméstica e necessariamente quando se aplica em relações de namoro. O outro mito de que foi só desta vez que não vai voltar a acontecer. Infelizmente, o histórico de reincidência é muito comum no comportamento das diferentes formas de violência que fomos ali falando há pouco, e elas vão variando, umas vezes é uma tipologia, outras vezes de outra, por isso é importante nós estarmos alerta para os vários tipos de violência que podem acontecer numa relação de namoro. E por último, o mito particularmente infeliz, que é o de que é através do exercício da força e de relações de domínio que nós nos tornamos atrativos. Obviamente que isso é falso. Ninguém gosta de ser maltratado, ninguém gosta de ser vítima de violência, seja de que forma for. Posta esta reflexão, partilharia convosco algumas daquelas que são as respostas que a PSP tem implementadas para trabalhar com a comunidade a questão da violência no namoro. A primeira é a operação que nós fazemos já, talvez desde 2014, a operação No Namoro Não Há Guerra. Esta operação, que eu partilho convosco apenas os dados dos últimos 5 anos, por norma as monitorizações que fazemos são estas, é uma operação que é particularmente interessante, uma vez que, se recordarem os presentes nos anos letivos 2021 e 21-22, ainda estivemos sobre a influência das restrições da pandemia do Covid-19, mas ainda assim esta temática foi muito trabalhada, foi daquelas que as próprias escolas, através precisamente do espaço digital, solicitou a nossa colaboração para que não deixássemos que este tema caísse em esquecimento. E, portanto, aqui eu partilho convosco o número das ações que fazemos, isto na quinzena da operação No Namoro Não Há Guerra, que é que está a decorrer nesta altura e que termina precisamente no final desta semana, em que aproximadamente durante 15 dias as nossas equipas estão a trabalhar todas a nível nacional, em todas as escolas da nossa área de responsabilidade, a prevenção da violência no namoro, mas isto sem prejuízo depois em qualquer altura do ano se fazer a sensibilização sobre o tema. E, portanto, aqui nós conseguimos perceber, monitorizamos 3 indicadores: o número das ações de sensibilização, o número de pessoas que assistem a estas ações de sensibilização, e depois complementamos com aquilo que nós denominamos pelos contactos individuais, ou seja, são depois reuniões particulares que nós temos com os alunos que vêm, na sequência das ações de sensibilização, partilhar ou casos pessoais deles ou de outras pessoas pelas quais têm conhecimento. Há, portanto, muitas vezes um continuar deste processo para que nós consigamos seguir e fazer o trabalho da prevenção criminal. Neste segundo slide, nós damos a conhecer a metodologia, os diferentes passos, os 6 passos que nós trabalhamos com a generalidade das vítimas de violência doméstica e, repete-se, isto aplica-se às vítimas de namoro. Baseado na metodologia apoiar, o primeiro passo é de ajudar a vítima a assumir que está perante uma situação de violência doméstica ou violência no namoro. Às vezes nós, imbuídos da paixão, da ilusão de que foi um momento fugaz e que não vai voltar a acontecer, que foi um descontrole pontual ou que faz parte da personalidade, mas que não houve má intenção, nós temos dificuldade em compreender que estamos perante um cenário de violência que se vai perpetuar ou que corre o risco de se perpetuar com o tempo. Depois da vítima conseguir percepcionar a real situação do contexto em que está a viver, ela tem que, de facto, participar às autoridades. O crime de violência doméstica é um crime de natureza pública, a denúncia é obrigatória. Todos nós temos o dever de denunciar este tipo de crime e é fundamental que ele seja feito pela polícia, porque só a polícia é que tem os instrumentos necessários para promover a proteção das vítimas.
Nós denunciamos crimes à polícia para sermos protegidos. Se nós não denunciarmos o crime, nós não vamos ser protegidos. O terceiro passo é a obtenção de informação e apoio. Todas as vítimas, quando formalizam uma denúncia por violência doméstica, obrigatoriamente têm de imediato acesso à informação de estruturas que podem complementar o apoio que lhes possa ser prestado, não apenas por polícias, mas por instituições, organizações governamentais e não governamentais que integram a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. O quarto passo é de implementar as medidas de autoproteção. Todas as vítimas, quando apresentam uma denúncia por violência doméstica, têm um plano de segurança que é elaborado e é personalizado com elas e que vai sendo adaptado à medida que a situação vai evoluindo. Isto vai ajudar a vítima a adquirir confiança em si própria com o trabalho multidisciplinar que se pretende e o objetivo máximo de que a vítima recupere a sua autonomia. E entrava na terceira fase, a fase final da minha apresentação, que é partilhar convosco porque é que o crime de violência doméstica é tão difícil conseguir ser trabalhado, e especificamente da violência de namoro, que é aquilo que vamos falar aqui hoje. A complexidade da intervenção passa porque, ao contrário da maioria dos outros crimes, que são atos pontuais e que não há relação entre os intervenientes, no caso da violência doméstica e da violência de amor, é ao contrário. Há um relacionamento que pode existir ou ter existido e ter cessado, mas houve um relacionamento, houve uma ligação pessoal e mais ou menos prolongada entre aquelas pessoas. Sendo que hoje, e em especial a geração de alunos que nos está a ouvir hoje, mas também nós adultos somos expostos a isto, nós vivemos numa sociedade em que o conhecimento que temos todos uns dos outros é tão grande, as fontes de informação são tão vastas e tão presentes, que faz com que nós tenhamos sempre a conhecer, a ter conhecimento daquilo que os outros estão a fazer. E isso faz com que nós estabeleçamos muitas vezes relações de competição entre uns e outros. Um quer ser o mais inteligente, outro quer ser o melhor aluno, outro quer ser, sobretudo, o mais apreciado, quer ser aquele que tem mais amigos, dentro dos amigos, aquele que tem as melhores relações. Eu quero ter aquela minha amiga e a minha melhor amiga não pode ser a melhor amiga de outra pessoa, porque senão nós estamos aqui a fazer partilha e nós trabalhamos melhor em exclusividade nestes relacionamentos. Isto estabelece relações patológicas de competição. Isso é mais válido para as relações de namoro, em que nós ainda estamos a estruturar a nossa personalidade e em que estes desafios colocam-nos perante áreas emocionais que são novas e que nós não conhecemos em nós, não conhecemos no outro, e entramos às vezes em conflito entre o que nós queríamos ter e o que nós efetivamente sentimos que valemos. E normalmente nós gostávamos de ser pessoas com muito valor e com base nesse muito valor ser apreciadas por muitas pessoas, mas aquilo que nós sentimos intimamente é que se calhar nós não temos tanto valor como gostaríamos. E é isso que nos vai colocar em situações de insegurança. E esta insegurança acaba por nos fazer mergulhar naquilo que podemos caracterizar como o sentimento de inferioridade. E agora, orientando especificamente para as relações de namoro, este sentimento de inferioridade, porque nós estamos muito habituados a termos relações físicas uns com os outros, precisamos do contacto físico, da interação física. O sentimento de inferioridade faz-nos despontar a necessidade do apego. Nós apegamos às coisas e às pessoas. E dentro de uma relação de namoro, quando nós nos sentimos inferiores, o apego tem necessariamente que assumir a forma da posse. Isto é particularmente perigoso, é muito autolesivo e, naturalmente, é violador dos direitos da outra pessoa, mas, infelizmente, é um mecanismo de compensação para a nossa fragilidade. O apego, a posse, que vai generar no controle. O controle está relacionado com o medo de perder, o medo de perder o outro. E o medo de perder o outro cria a insegurança. E quando nós nos sentimos inseguros, e por isso nós precisamos sempre de controlar o outro, porque se o outro não for controlado, ele não é meu, se não é meu,
eu vou perdê-lo ou perdê-la, e, portanto, sentimos-nos inseguros. Quando nós nos sentimos ameaçados, nós vamos recorrer à violência. E reparem que nós estamos aqui a falar de uma sequência de emoções que acabam por depois degenerar em comportamentos que nada tem a ver com o namoro. Tudo isto são problemas íntimos de cada um de nós, que ao acontecerem numa relação de namoro, apenas evidenciam uma coisa: nós temos um problema de autoestima. O problema não é do outro, não é outra pessoa que nos faz causar insegurança, não é outra pessoa que não respeita a relação, não é outra pessoa que não sabe controlar. Somos nós que não conseguimos gerir as nossas inseguranças, os medos, a necessidade da posse, do apego, do controle, do nosso sentimento de inferioridade. Aquilo que procuramos trabalhar e que nós temos partilhado com os diferentes parceiros, sobretudo na comunidade escolar, mas todas aquelas organizações que intervêm com as crianças, é da necessidade que nós temos, e todos nós, não só apenas os jovens, mas nós adultos também, de começarmos por desenvolver aquilo que se pode denominar por um vocabulário emocional. E vocês reparem uma reflexão que nós às vezes fazemos nas sessões, como é interessante, que a maioria dos alunos é capaz, do seu percurso do secundário, do ensino secundário, até, ou por outra, desde o ensino primário, primeiro ciclo, até ao final do ensino secundário, os 12 anos de escolaridade, nós somos capazes de ter 9 a 12 anos de ensino de matemática, 9 ou 12 anos de ensino de língua portuguesa e de outras línguas, e um conjunto mais ou menos prolongado de vários conteúdos, desde a história às ciências naturais, desde as economias, enfim, é um conjunto mais vasto. Mas em nenhum momento nós aprendemos sobre emoções. E as emoções que nos ajudam nos relacionamentos. E, na verdade, nós temos muito mais relacionamento, sempre, permanentemente, em nossa casa, no ambiente escolar, com os nossos amigos, com todos os contextos que nós estamos a relacionar com os outros. Mas, de facto, nós temos dificuldade em compreender os nossos comportamentos e os comportamentos dos outros, e isto pode, mais uma vez, incorrer na violação dos direitos do próprio. Então, nós precisamos, nesta complexa intervenção, começar por detectar precocemente, quando ela existe, a tendência para o comportamento violento, precisamente porque isso pode significar que a pessoa precisa de auxílio a gerir as suas fragilidades. Há que trabalhar estratégias, sobretudo para minimizar impactos que possam acontecer em momentos de crise desta insegurança e ajudar cada um de nós a regular a tendência para o comportamento violento ao longo da vida. Porque o problema da pessoa que é violenta em criança e que, por exemplo, assume um comportamento de bullying com os pares, na adolescência pode praticar a violência no namoro e na idade adulta, se calhar, vai continuar a replicar este comportamento violento em outros contextos. Para nós, polícia, isso é importante porque vai implicar que vai nos dar trabalho do ponto de vista criminal. Temos que promover competências de socialização e trabalhar a capacidade de empatia e dos relacionamentos equilibrados. E terminava para, no fundo, passar a palavra à doutora Kátia, para procurar aqui fazer uma síntese de que nós devemos de tentar, nos diferentes relacionamentos que temos, dividir entre aqueles que são saudáveis e que conseguimos estabelecer relações afetuosas conosco e, por isso, com os outros, dos relacionamentos que são tóxicos. E todo o relacionamento que tem momentos de manipulação, de desrespeito, de abuso e de violência, e já falámos de vários tipos de violência, todos estes relacionamentos são relacionamentos que têm que ser evitados e ou trabalhados. E nós temos que observar as atitudes que cada um vai tomando para nos conhecermos a nós próprios e ao outro, para compreendermos as nossas emoções e as dos outros. E depois perceber que nós devemos, identificando e compreendendo essas emoções, das duas uma, ou aceitamos ou respeitamos essas emoções. Mas não temos de
compactuar quando elas são violentas. E um bocadinho à volta de tudo isto, mas numa linguagem muito mais apelativa, e agora a Cátia vos vai dar continuidade a esta sessão. Muito obrigado pelo tempo e pela atenção. Obrigada, Intendente Hugo. Eu acho que foi uma apresentação espetacular, clara e a tocar nos pontos fulcrais. Eu só vou pedir, antes de passar a palavra à Cátia, a resposta a uma questão que está aqui no chat, que eu acho que é muito pertinente, que é, tendo em conta que a nossa audiência é jovem e às vezes acha que é impune porque são menores, eu gostaria que reforçasse a questão de que não há impunidade nestas situações e, portanto, eles são responsabilizados na mesma. Absolutamente, não há impunidade. Todos são, e atenção, todos são punidos independentemente da idade. Há várias medidas que podem ser implementadas, mesmo quando são inimputáveis, não quer dizer que estejam isentos de responsabilização. Depois as medidas são gradativas consoante a idade, se forem, portanto, se for até aos 12 anos, dos 12 aos 16, a partir dos 16, há várias medidas que podem ser aplicadas, mas atenção que nós às vezes cometemos determinados comportamentos quando temos 14, 15 anos, mas com a morosidade da justiça, nós podemos ser chamados a tribunal quando já temos 16 ou 17. E, portanto, as medidas que depois vão ser aplicadas por comportamentos que fizemos 1 ou 2 anos antes podem ser mais gravosas. E, portanto, só há uma forma de nós garantirmos que não vamos ter medidas punitivas, é o de não incorrermos em comportamentos violentos. Nós vimos que não conseguimos, temos dificuldades, se não estamos a gostar da relação, se há alguma coisa que nos desgosta, saímos da relação e vamos escolher outra pessoa. Nós não temos que nos manter em relações que não são benéficas para nós. E uma relação que traz violência, não vejo que se traga felicidade. Muito obrigada pelo esclarecimento. Eu acho que era muito importante pôr aqui a tónica de que todos nós somos responsabilizados pelos nossos atos, independentemente da idade, e, portanto, criminalmente isso também acontece. Vou agora então passar a palavra à doutora Cátia, agradecendo a gentileza de estar connosco e não roubando mais tempo. Força! Obrigada, professora Isabel. É um gosto estar aqui convosco novamente. Gosto muito de partilhar sobre esta temática e agradecer desde já também aqui o casamento que houve entre a Associação Superate e a Polícia de Segurança Pública, que eu agradeço ao Intendente, que também tem sido uma grande mais-valia e pela inspiração de o ouvir, porque é realmente um privilégio ter pessoas que aprofundam não só uma questão legal, mas uma questão que toca a todos nós, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos e depois nos nossos comportamentos. E é importante, para quem ainda não me conhece, eu sou presidente da Associação Superate, mas eu realmente sou conhecida pela tia Cátia. Portanto, eu estou sempre aberta a novos sobrinhos e sobrinhas, portanto, será um gosto caso queiram me adotar. E eu gosto muito de mandar muitas mensagens amorosas, porque são pequenos gestos. E eu hoje trago-vos 7 pequenos gestos que eu acredito que fazem toda a diferença nos nossos relacionamentos. E ontem, quando refletia sobre esta temática, não para vos vir falar sobre os relacionamentos abusivos, não para vos falar sobre a violência no namoro, que o intendente falou tão bem, tão claro, tão explícito, que eu acredito que vocês, sendo a geração tão mais à frente que a nossa, consigam entender tudo aquilo que vos foi partilhado e principalmente entender aqui uma questão que eu levo muito às escolas e até a vós, é que aquilo que vocês fizerem na adolescência irá impactar o resto da vossa vida. E muitas vezes nós, quando somos jovens, todos nós já fomos, passamos por estas idades e nem temos noção, não temos verdadeiramente noção do impacto que tudo aquilo que construímos na adolescência ou tudo aquilo que deixamos que os outros nos tragam à nossa vida vai impactar a nossa vida no futuro como adultos e, nomeadamente, se tivermos comportamentos menos corretos que sejam puníveis através do nosso Código Penal, nunca nos possamos esquecer que ficará carimbado na nossa folha em branco que todos temos desde o momento em que nascemos e que depois o registro criminal, hoje sendo uma coisa tão importante para as empresas, pode nos retirar dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Porquê? Porque não aprendemos a ponderar sobre estas questões. Então, uma das coisas, e há pouco o intendente falava sobre isto, e eu vou aprofundar um bocadinho mais, é a necessidade cada vez mais de hoje, e eu recebo muitas mensagens dos meus sobrinhos e das minhas sobrinhas, hum, em que há muita troca há muitas partilhas das emoções, dos sentimentos que têm um pelo outro,
mas através dos nossos pequenos ecrãs. E muitas vezes a forma como escrevemos não é o mesmo impacto da forma como nós podemos sentir e partilhar quando estamos olho no olho. Então, o que a tia Cátia hoje quer vos dizer é que é mesmo muito importante vocês começarem a não ter medo de expor a vossa vulnerabilidade, começarem a aprender a falar uns com os outros. Eu tenho tido muito nos últimos tempos esta partilha de sobrinhos e sobrinhas. Tia, como é que eu digo que gosto daquela pessoa? Tia, já me pediu em namoro há um ano atrás, como é que eu agora vou-lhe dizer que sim, agora eu gosto realmente dele ou dela para namorar? Tia, eu estou magoada com uma situação, mas eu não sei expor esta situação. E isto são tudo questões que parecem banais, que parecem pouco, que têm pouca importância, mas elas criam sentimentos que nos vão levar a tudo aquilo que o intendente nos falou, que é sentimentos de insegurança, sentimentos de baixa autoestima, vão-nos trazer tantas emoções que estas emoções vão-nos começar a criar uma fragilidade que nós podemos nos tornar uma vítima na mão de alguém, mas também podemos nos tornar agressores para com os outros. Então, acho que é muito importante percebermos que temos cada vez mais que abandonar estes ecrãs quando estamos com a pessoa que amamos, ou até, quiçá, trocar mesmo o tempo que partilhamos mensagens para estar cara a cara, para estar uns com os outros, para realmente fomentar aqui uma conexão, um interesse genuíno e a presença. Todos nós temos necessidades básicas, não existe ninguém que não tenha necessidades básicas e uma delas é o pertencimento. E desde o Covid que nós deixámos de pertencer tanto na vida uns dos outros. Portanto, sinto que vocês então ainda estão muito mais aquém do que as nossas gerações neste sentido, por isso a tia Cátia fomenta muito vocês começarem a gerar e a gerir melhores momentos em conjunto, longe destes ecrãs e escondidos atrás destes ecrãs, começar a pensar um bocadinho sobre isto, porque escondermos atrás destes ecrãs não nos ajuda a evoluir como seres humanos. Então, isso vai aumentar também o nosso tempo de qualidade para com quem? Para com quem amamos. E é muito importante, numa fase inicial, quando nos apaixonamos por alguém, começam aquelas borboletas na barriga e nós queremos passar a maior parte do tempo com a outra pessoa ou a falar muito tempo com outra pessoa. O que eu vejo nas vossas gerações, dos meus sobrinhos e das minhas sobrinhas, é que vocês passam muito mais o vosso relacionamento nestes ecrãs. E este pode ser um pequeno gesto que irá-vos dar a oportunidade também de aprender a uma outra questão, que é ouvir sem interromper. Quantas vezes vocês sentem que é muito mais fácil estar por trás do ecrã, porque está escrito, outra pessoa escreve, nós voltamos a escrever e parece que tudo funciona. Mas quando nós estamos cara a cara com a pessoa, nós temos cada vez mais a tendência de interromper o outro para expressar aquilo que nós queremos partilhar. E eu acredito que este é um pequeno gesto que nós podemos também fazer e fomentar nas nossas relações interpessoais, independentemente se é uma relação amorosa ou se é uma relação com os professores, com os pais, com os amigos. Cada vez mais nós estamos a retirar a oportunidade de ouvir realmente o outro. A dada altura, quando eu era mais nova, os meus pais usavam muito a expressão que Deus deu-nos dois ouvidos e uma boca, que é para ouvir mais do que o que falamos. Eu ficava super irritada com a situação. Eu pensava assim, mas eu quero falar muito, eu quero dizer tudo o que eu penso, eu quero partilhar tudo o que sinto. Ao dia de hoje, eu acredito que o ato mais inteligente que nós temos, e é só uma partilha da tia Cátia, a tia Cátia vai estar sempre aqui para vos poder partilhar aquilo que é a minha aprendizagem e que tive que aprender por dor, porque não sei se todos sabem, mas eu passei por um relacionamento abusivo, começou na escola, e eu lembro-me que nessa altura eu pouco ouvia os outros. Eu pouco deixava que os outros aprofundassem questões e temáticas que poderiam ter mudado a minha vida. Então, se hoje posso-vos deixar aqui algo que realmente é fundamental, é dar a oportunidade de ouvir o outro e de deixar o outro aprofundar a questão, porque muitas vezes nós
ao dia de hoje parece que não podemos quase ter alguém que discorde das nossas opiniões. Parece que temos que ser todos com os mesmos gostos, as mesmas oportunidades, as mesmas questões, a mesma forma de ver a vida, as mesmas vivências. E isto não é real. É importante nós termos pessoas que pensam também diferente de nós para que nós possamos também nos questionar se nós estamos no caminho certo. Porque se nós não formos contrariados por ninguém, se nada nem ninguém nos contrariar, e nestas vossas fases vocês têm o pai e a mãe para vos contrariar, mas a partir de uma determinada altura da vossa vida não vai haver um pai e uma mãe para contrariar. E até aqui, quando termina esta fase, o pai e a mãe a contrariar, se não vos conhecerem a vocês mesmos de uma forma o mais profunda possível, vocês também não vão dar a oportunidade de conhecer o outro de forma a que criem realmente uma relação extraordinária. A tia acredita mesmo que nós e vocês, principalmente as vossas gerações, que estão a aprender, porque há pessoas como o Intendente, como eu, como várias pessoas que partilham aquilo que foi a aprendizagem das nossas vidas, daquilo que tivemos que aprender por amor ou por dor. E a maior parte de nós aprendemos por dor, senão não havia a taxa de divórcios que existe, não havia a taxa de violência doméstica, não havia a taxa de suicídios, não teríamos nada disto. Porquê? Porque no nosso tempo nós não tínhamos um YouTube, não tínhamos um Google, não tínhamos um ChatGPT, nós não tínhamos sequer conversas profundas com os nossos pais. Vocês hoje têm essa oportunidade e espero que hoje, tanto aquilo que o Intendente partilhou, como aquilo que a tia Cátia terá aqui a trazer para vocês refletir, vocês possam sentar à mesa com os vossos pais hoje e partilharem com eles o que foi este webinar para vocês. Porque é muito importante perceber quem é que eu sou, que sonhos é que eu tenho, o que é que eu gosto de fazer, como é que eu gosto de ser, que coisas eu gosto, que atividades eu gosto de fazer, que não abro mão. Também é importante nós percebermos o que é que nos pode limitar, que destruição cognitiva eu tenho, e se eu ainda não fui à vossa escola, peçam aos vossos professores para contatar a Associação Supera-te e a tia Cátia através das redes sociais, que eu tenho muito gosto de ir falar sobre estas pequenas, grandes questões, porque são pequenos gestos que alteram por completo a nossa vida, a nossa felicidade, a nossa realização pessoal. Que necessidades básicas eu tenho? Porque nós todos temos necessidade de amor. Todos nós temos necessidade de valorização. Todos nós, o Intendente falava isto no início, que é todos nós queremos pertencer a algo. Porque é normal, nós nascemos em sociedade, vivemos em comunidade e vivemos em família. Eu hoje penso, o meu pertencimento, como é que eu viveria sem a minha família? Eu não viveria, porque eu pertenço aqui, eu gosto de pertencer aqui. E se muitos de nós, na infância e na adolescência, não gostamos de pertencer às famílias, porque infelizmente há muitos jovens que vivem realidades muito desafiadoras, a tia Cátia quer-vos trazer aqui a esperança, porque a tia conseguiu construir uma família muito linda, com os 3 filhos que tenho hoje e que são realmente seres humanos incríveis, de grande integridade. E por isso eu acredito que quanto mais nos conhecemos, e foi tão importante para a tia se conhecer tão profundamente, que gerar à volta de nós mesmos e de quem nós também depois geramos, que é os nossos filhos, é muito importante todos estes conhecimentos. É muito importante que sonhos eu tenho, porque quando nós temos sonhos, nós podemos até viver alguma relação abusiva, porque ninguém está livre de entrar numa relação abusiva e isto também a tia quer-vos partilhar. Porque nos últimos tempos a tia tem recebido mensagens de alunos e alunas que dizem assim: tia, mas eu já sei sobre isto, como é que eu entrei num relacionamento abusivo, como é que eu deixei que ele me fizesse isto, como é que eu deixo que ela abuse-me e humilhe à frente dos meus colegas. E eu digo sempre: ninguém está livre. Mas o mais importante é que nós tenhamos consciência sobre o que é violência no namoro e consciência de quem nós somos, que sonhos nós temos, o que é que nós gostamos ou não gostamos de fazer. Eu, por exemplo, vou-vos dar um exemplo. Eu gosto muito de abraços. Não sei se há alguém como eu, mas eu adoro abraços. Para mim é fundamental o gesto de um abraço.
Para mim é fundamental, eu gosto muito de ti, tu és importante na minha vida. Para mim é fundamental conversar, ter conversas profundas, ter conversas interessantes. Então, eu nunca poderei ter um companheiro que não goste de conversar. Eu não posso ter um companheiro que não goste de abraços. E esta é a parte que nós precisamos verdadeiramente de conhecer, que é conhecermos o melhor possível a nós, para depois nós termos real interesse de conhecer o outro. Porque o que eu vejo a acontecer muito nas relações ao dia de hoje e quando estou convosco e até tenho aqui a oportunidade de estar com jovens que já têm o seu parceiro ou a sua parceira, eu costumo muitas vezes dizer, ok, então, e o que é que tu gostas do teu companheiro? O que é que ele gosta de fazer quando não está contigo? Que sonhos é que ele tem? Qual é a sua cor favorita? E a maior parte das pessoas não sabe responder a isto. Porquê? Porque não se debruça em se conhecer bem ao ponto de criar também interesse de saber quem é o outro. Porquê? Porque estamos a perder muito tempo nestes ecrãs. Estamos verdadeiramente a perder muito tempo nestes ecrãs. Parece que estamos a saber muito, mas estamos-nos a afastar cada vez mais de nós mesmos e dos outros. E nós precisamos menos de conexão virtual e mais de conexões emocionais e presenciais. Então é muito importante quem nós somos. Somos caseiros, gostamos mais de sair, somos mais introvertidos, somos introvertidos, somos extrovertidos. Quem é que nós somos? Nós somos aquela pessoa que vai para um convívio, que vai estar com os amigos e é a pessoa mais divertida ou não? Porque se eu for a pessoa mais divertida e se eu tiver um namorado ou uma namorada que não goste deste tipo de pessoas, automaticamente esta não é a pessoa certa para estar comigo, porque eu tenho que ser aceito como eu sou. Porque há aqui um grave problema, é que muitas vezes, e não passando já ao outro tópico, mas à frase que eu tenho em baixo, que eu vou-vos mostrar agora, que já volto cá acima outra vez, é que a felicidade, a infelicidade vicia as pessoas. É uma coisa que a tia, nestes 25 anos de experiência com a violência doméstica e a violência do namoro, eu percebi que a infelicidade vicia as pessoas, porque uma das crenças que nos colocaram ao longo dos anos é que os opostos atraem-se. E isto é uma coisa que nós ouvimos, de certo que todos vós, meus sobrinhos e minhas sobrinhas também já ouviram. Ah, os opostos atraem-se, é tudo muito bonito. Mas, meus amores, está provado através da neurociência que os semelhantes é que criam relações saudáveis, prósperas, de plenitude, de muito carinho, de bons gestos, de pequenos bons gestos que alimentam um relacionamento saudável. E trazer-vos aqui, antes de ir à parte de cima dos pequenos gestos, e de validar as emoções, eu queria-vos trazer esta imagem que eu partilhei nas minhas redes sociais e dizer-vos que vamos imaginar que vocês e eu somos um dinossauro e eu sou a dinossauro dos braços compridos. Eu sou a dinossauro que adoro abraçar, adoro dar abraços, daqueles muito carinhosos. É uma das coisas que eu mais amo quando vou às escolas, é quando vocês me abraçam. Para mim é um momento tão bonito, é um momento tão profundo que eu não viveria o dia de hoje sem ele. Então eu entendo a minha necessidade básica, entendo o que eu gosto de viver e entendo que ao dia de hoje eu vivo o sonho que tive nos últimos anos, que é poder-vos abraçar, é poder-vos tocar na vossa vida e no vosso coração. Mas imaginem que a tia Cátia encontra um dinossauro que tem os braços curtos, que para ele ou para ela não faz qualquer sentido o abraço. Somos opostos. Pode ser muito engraçado ao início, dá-nos muitas borboletas, dá-nos, quiçá, aqui alguma adrenalina, mas a longo prazo os pequenos gestos vão deixar de existir porque vamos começar a estar nas nossas inseguranças, vamos começar a baixar a nossa autoestima, vamos começar a baixar o nosso poder pessoal. E quando começamos a baixar tudo isto, quando começamos a perder isto tudo, vai-se perdendo os bilhetes, vai-se perdendo a mensagem carinhosa, vai-se perdendo a música, vai-se perdendo o abraço, vai-se perder o pensei em ti quando vi isto, aquilo e aquele outro. São pequenos gestos que são tão fundamentais, não só para os outros, mas também para nós, porque eu acredito que é muito importante ao dia de hoje, cada vez mais,
pensarmos que não só temos que estar preparados para receber, mas também para nos doar. Amar alguém é servir o outro. E isto é muito importante, nós tenhamos esta consciência. E por isso, quando nos doamos ao outro, nós temos que sentir que estamos seguros, nós temos que sentir que pertencemos àquela relação. Mas não pode ser com alguém que é o oposto, porque senão vamos começar a achar que é normal, vamos banalizar, vamos achar que pronto, é isto e nada mais temos. Mas a tia acredita numa expressão que disseram aqui há uns tempos atrás à tia, que era, morre uma andorinha, não acaba a primavera, e ela está quase a bater à porta. Começa a vir outra vez à altura dos namoricos, do primeiro namoro, e eu quero que vocês tenham a oportunidade de ter namoro, uma relação de intimidade que é tão bom amarmos alguém, é tão bom sermos amados por alguém, todos nós precisamos disto. Mas é importante perceber que se estivermos num relacionamento abusivo, não vamos ter quem nos valide as nossas emoções. Muito pelo contrário, vamos ter alguém que vai fazer com que nós comecemos a duvidar de tudo, do que pensamos, do que sentimos, das nossas emoções, começamos também a ter comportamentos menos corretos, começamos-nos a sentir perdidos. E eu acho que é muito importante, estes sete pequenos gestos são tão pequenos, parece tão insignificante, mas eles são tão poderosos. Então, validar as emoções é nem sempre vamos entender porque é que o outro se sente de tal forma. Mas numa relação saudável, se vocês estiverem numa relação abusiva, a outra pessoa vai, olha, eu não entendo nada que estás para aí dizer, eu não concordo com nada que estás aí dizer, e desvaloriza, vira costas, ignora, fica em silêncio. E isto é o resultado numa relação abusiva. Numa relação saudável, e acreditem, é possível viver uma relação saudável, a pessoa vai estar sempre disponível, nem que seja para dizer: eu entendo e eu estou cá para ajudar-te a sentir-te diferente. Não concordo com a tua opinião, mas eu consigo te entender e nós vamos arranjar uma solução. Eu sei que tu precisas de viver isto, então eu estou cá para respeitar. Nós temos que perceber que muitas vezes estamos cada vez mais a nos perdermos uns dos outros porque estamos muito focados no nosso umbigo. Mas o nosso umbigo, ele foi crucial para nos dar vida. E deu-nos vida porque um dia duas pessoas se amaram perdidamente e fizeram com que nós estivéssemos cá ao dia de hoje. Então é importante nós cada vez mais perceber como é que podemos criar relações saudáveis. E eu queria só deixar aqui uma pequena reflexão, que estamos mesmo a terminar. Todos nós estamos à procura de um mundo melhor. Olhar nos olhos de quem amamos é fundamental. O intendente disse e é verdade, cada vez olhamos menos nos olhos uns dos outros. Mas os nossos olhos são o espelho da nossa alma. E é muito giro quando nós encontramos alguém na nossa vida que nós não precisamos de falar porque ela sabe nos ler. É muito bom mesmo. São pequenos gestos que também vão criando este tipo de relação. Mas dizer-vos que ponderei muito nestes últimos 4 meses, enquanto estou a acabar de escrever o meu livro, sobre o que termos um mundo melhor. Falamos muito sobre a criação de um mundo melhor e sentimos-nos impotentes, sentimos muitas vezes frustrados quando vimos as guerras, quando vimos as catástrofes, quando vimos uma série de coisas a acontecer no mundo e não podemos fazer nada para melhorar. Fica muitas vezes fora do nosso alcance. Mas eu queria vos partilhar, meus queridos sobrinhos e minhas queridas sobrinhas, que o mundo melhor começa na nossa casa. O mundo melhor começa na nossa vida e aquilo que também contribuímos para a vida dos outros. Então, se todos queremos contribuir para um mundo melhor, podemos começar por contribuir para o mundo daqueles que nos rodeiam? É uma pergunta que a tia Cátia vos deixa. Será que contribuímos para um mundo melhor quando nos tornamos melhores pessoas para nós? Fazendo com que os outros nos saibam respeitar, impondo limites, sabendo quem nós somos, quais são as nossas necessidades básicas, mas também para os outros. O que é que o outro precisa que eu tenho para lhe dar? O que é que eu posso ser que vai fazer com que o outro se sinta mais realizado? Por muito que a felicidade do outro ou a minha felicidade não esteja na mão do outro, nem o outro na minha mão, a certeza, porém, é que se fosse para vivermos sozinhos, nós estaríamos em ilhas isoladas, não estaríamos a viver em sociedade como vivemos. Então, a pergunta é:
afinal podemos ou não contribuir para um mundo melhor se esse mundo começa todas as manhãs quando eu acordo. Que mundo pode ser este ou esse, desse lado, que faça realmente com que nós possamos baixar o número e as estatísticas da violência doméstica. Já ninguém aguenta. Às vezes já eu nem aguento ouvir estas estatísticas, porque eu sinto que todos nós, incluindo vocês, nós estamos a falhar. Nós estamos a falhar. Vamos quebrar aquilo que as gerações trouxeram, vamos quebrar esta violência, vamos nos tornar pessoas mais empáticas, de maior compaixão, porque a vida passa rápido demais. Eu só os adultos vão perceber esta parte, vocês ainda não, graças a Deus. Mas dizer-vos, quando derem conta, vocês vão estar com 20, 30, 40 anos e a melhor coisa que nós temos é olhar para trás e vermos o quanto nos tornamos pessoas de grandes valores e de grandes princípios, que tenhamos contribuído para a vida de muitas pessoas que estão ao nosso redor, e eu acredito que é aí que nós vamos perceber o quanto é bom ter relacionamentos saudáveis, o quanto é bom termos relacionamentos extraordinários como a tia partilha. Portanto, hoje deixo-vos aqui esta reflexão, afinal podemos ou não contribuir para um mundo melhor se contribuirmos para o nosso mundo e para o mundo também de quem nos rodeia. E ajudamos o mundo a ficar melhor. Portanto, quem quiser seguir a tia Cátia tem o Instagram e o Instagram também da associação. A tia está sempre disponível para tudo, todos os dias. Claro que a tia precisa dormir, precisa ali de 8 horas para dormir, mas todos os dias eu recebo mensagens, todos os dias eu ajudo jovens nas pequenas questões e nas grandes questões. Pequenas questões, às vezes, tia, eu estou-me a sentir feia, eu estou-me a sentir mais gordinha, ok, vamos trabalhar a autoestima, vamos falar sobre isto. Muitas vezes também, tia, eu cometi um erro. Nesta semana, uma menina, tia, eu traí o meu namorado, ele sabe que eu o traí. Como é que eu posso mudar? Como é que eu posso ser uma pessoa melhor? E isto é preciso ter muita humildade para nós nos querermos tornar pessoas melhores. Portanto, o nosso, em nome também aqui do Intendente, o nosso muito obrigado. É um privilégio servir-vos, é um privilégio estar convosco, e muito obrigada pelo convite, que é uma honra servir-vos. Muito obrigada, minha querida Cátia, doutora Cátia. Eu tenho esta empatia pela Cátia, portanto, nós já temos assim uma relação, e às vezes deixamos cair os doutores, mas isso não é de todo falta de respeito, e ela sabe isso. Antes de encerrar, eu tenho aqui duas ou três questões que foram ali colocadas no chat, mas pelo menos uma eu gostaria que me ajudassem. Há aqui uma mãe que está preocupada, e haverá outras, e fala da filha, mas poderá ser o filho. Que sintomas é que vocês acham que é importante? Uh, Mães, pais, avós, tios, pessoas que lidam com crianças e que se preocupam com elas, com crianças e jovens, estar atentos para tentar identificar que aquele jovem ou aquela jovem está numa relação abusiva. Há sinais de certeza, os mais Primeiro, importantes. primeiro de tudo, se começa a ter a necessidade de dormir mais horas do que o normal, se começa-se a isolar no quarto, se começa a estar mais revoltado ou revoltada, se começa a ter mais sinais de tristeza, mesmo aquelas áreas de interesse que possa ter o futebol, ou estar com as amigas, e começa a parecer que nada já lhe faz sentido estar ou viver, é preciso ter aqui muito cuidado, e é preciso ter muito cuidado também de vez em quando. Eu sei que nós não somos educados para sermos coscovilheiros, como eu costumo dizer, mas nós, pais, temos que estar às vezes com ouvido nas conversas que eles muitas vezes têm, porque há pequenos sinais, pequenas palavras, pequenas intuações da voz da outra pessoa para com os nossos filhos, e aí é o momento de nós estarmos realmente alerta. Entendente? Sim, apenas em complemento, partilharia eventualmente orientações no que diz respeito à violência física. Nós procuramos encontrar algumas marcas, por acaso existir, hematomas, marcas, enfim, nas situações mais graves, tentativa de estrangulamento, e portanto, e perceber se de facto nestas alterações comportamentais, se elas começam a alterar os padrões de convivência e dos hábitos de rotina que as crianças tinham e que os jovens que os alteram. Eu diria também que, sobretudo nós pais, e na continuação daquilo que a doutora Cátia acabou de dizer, nós às vezes temos demasiado prurido em invadir a privacidade dos nossos filhos.
Eu não vou não vou aqui fazer a apologia de irmos ver isto, aquilo ou aquilo outro, mas às vezes basta perguntar. Basta termos a coragem para dar início ao diálogo e colocar a questão frontalmente. Olha, mas tu namoras e como é que é esse namoro? Mas tu sentes-te bem, sentes-te confortável? Às vezes, do outro lado, nós vamos ter a resposta dos nossos filhos. Ela pode não contar toda a verdade, mas a tal resposta emocional pode, desde logo, dar-nos os indícios que nós precisamos para podermos ou não trabalhar medidas de alta prevenção. Perguntar é essencial. Eu vou agarrar na deixa que aqui o intendente do Guinot deixou e de uma partilha que a Cátia também fez, tem a ver com o facto de nós não conhecermos as outras pessoas, às vezes, com quem lidamos. E não sabemos qual é a cor preferida, não sabemos o que é que gosta de fazer. Eu acho que sugiro que entre pais e filhos, entre namorados e namoradas, façam esse jogo. Vejam se vocês realmente conhecem a outra pessoa, se conhecem os gostos, as necessidades. Se toda a gente gosta de abraços, há quem não gosta de abraços, mas calhar gosta de outra coisa e nós podemos trocar o abraço por outro carinho, por outro gesto de afeto. Eu acho que os afetos fazem a diferença nos dias de toda a gente. Em jeito de conclusão, eu não posso deixar de finalizar aqui com algo muito importante. Estão aqui a pedir para a Cátia partilhar o PowerPoint por causa dos endereços, está bem? Eu agradeço. Entretanto, eu vou falando. Portanto, a violência doméstica é crime, a violência do namoro é uma tipologia de violência doméstica, portanto, é crime, é de denúncia obrigatória. Às vezes as pessoas estão nessas relações tóxicas, não conseguem livrar-se, não conseguem pedir ajuda. Todos nós somos agentes que podemos contribuir para que essa pessoa tenha uma vida melhor e, portanto, não é preciso ser uma denúncia dar a cara, dar um nome, podem ser denúncias anónimas, portanto, eu convido-vos a identificar esses números e tentar ajudar quem está realmente envolvida numa relação de namoro ou uma relação de intimidade tóxica e violenta e, portanto, ajudar. Por aqui a tónica daquilo que vocês já disseram, que é muito importante numa relação o consentimento, o respeito e a confiança. Uma relação em que não há confiança é uma relação que não terá grande futuro, porque se não se confiam um no outro, o que é que estamos a fazer juntos, não é? Portanto, a confiança é a base de qualquer relação, o respeito pelo outro, e o consentimento em tudo aquilo que é para fazer a dois tem que estar presente. Depois outra tónica que foi aqui também dada, e curiosamente eu venho a ler nos transportes públicos, e hoje houve uma frase que eu até destaquei no livro que eu estou a ler, que é as questões da pertença. Todos nós temos necessidade de pertencermos a algo. Pertencermos à nossa família, pertencermos a um grupo de amigos, pertencermos à turma onde estamos. E, portanto, se vocês entendem que há alguém que está excluído, que está fora, eu acho que tem um papel também importante a trazer toda a gente para o grupo e a tentar incluir. Há jovens, infelizmente, que a única realidade que conhecem, quer nas famílias, quer nos contextos onde vivem, é a violência. Nós temos que lhes mostrar que há outros contextos e que eles têm uma mão que nós podemos dar para sair desses contextos de violência. As relações dos pais, as relações dos filhos, as relações das pessoas com quem eles vivem são relações de violência e às vezes é o único exemplo que eles conhecem. Portanto, é muito importante que todos, e nunca seremos demais a tocar nestes assuntos. E, portanto, peço a todos, e vocês jovens aí têm um papel muito importante, porque nós somos adultos, já são os cotas a falar, mas vocês têm um papel muito importante junto de colegas, junto de amigos e de amigas, fazer ver que uma relação violenta, uma relação onde não há respeito, não há confiança, não há empatia, não é boa para nenhum dos dois. E, portanto, como disse o intendente muito bem, há mais gente aí à volta, se calhar vocês estão tão sufocados que não reparam que há outras oportunidades à vossa volta que vos farão muito mais felizes. Terminar agradecendo a toda a equipa da DGE que esteve aqui connosco, atrás das câmaras, mas que poderão aparecer agora se entenderem. Agradecer muito ao intendente Hugo e a toda a partilha que aqui deixou, à Cátia, que falou aqui do livro, já houve quem perguntasse, portanto eu desafio-vos a consultar a página da Cátia, ela responde a toda a gente, eu sei que ela responde. É um gosto que ela tem em ajudar, portanto, está-lhe nos genes, ela faz isto mesmo de espírito. Portanto, agradecer-vos aos dois, foi um gosto. O webinar ficará gravado assim que esteja disponível no YouTube. Nós partilhamos, que eu acho que nem toda a gente pode estar presente neste momento e esta hora, mas terá a oportunidade de revisitar tudo aquilo que foi aqui partilhado. Muito, muito grata, é um privilégio. Um bem-aja pelo vosso empenho e pela vossa dedicação. Cátia, força!
Só peço imensa desculpa porque eu estou a receber aqui mensagens de sobrinhos e sobrinhas, como é que a tia faz para ir à escola. Mandem mensagem de que escolas é que estão a falar, de que zona do país é que estão a falar e vamos articular com os professores, com a direção pedagógica e a tia tem todo o gosto de ir à vossa escola. Estou a receber aqui imensas mensagens de jovens que estão a assistir ao nosso webinar e é exatamente isto. Eu fico tão feliz porque é isto que nós precisamos, é estas gerações a abraçarem esta temática, porque eu acredito que com eles nós vamos realmente conseguir fazer mudanças significativas nesta temática. Portanto, muito obrigada. Eu fico tão inspirada com eles e obrigada por nos darem, a mim e à Associação Super, até esta oportunidade de levar até eles aqui a base de viver realmente uma vida maravilhosa com relacionamentos Eu acho que interpessoais. todos os que estão disponíveis para ajudar e para trazer carinho, afeto, empatia, serão sempre bem-vindos e terão a porta da Direção-Geral de Educação aberta para fazer as partidas. Volto a agradecer aos dois, eu acho que foram fantásticos. Voltaremos a chamar-vos numa próxima oportunidade, porque eu acho que ainda haverá mais contributos que podem fazer chegar aos jovens e às jovens, está bem? Muito obrigada a todos. Foi um prazer estarem desse lado. Eu espero que quem está nas salas ou individualmente tenha usufruído de um bocadinho daquilo que nós tentámos aqui partilhar, que foi afeto, foi carinho, foi um olhar um no outro nos olhos, e num pequeno gesto tornaremos todos um mundo melhor, nem que seja o mundo de alguém. Obrigada, até breve.